Bom dia, meu terceirão querido. Tudo bem com vocês? Como estamos nessa quarta-feira? Espero que vocês estejam muito bem, meus amores. Saudades imensas de vocês, tá? Vocês moram no meu coração, não se esqueçam disso, ok? Beleza? Precisarem de mim, vocês sabem que vocês têm todo o meu apoio. E, claro, né, para bater papo, às vezes, né, para mandar as perguntas, podem me mandar via WhatsApp. Assim que eu conseguir, eu já respondo vocês, tá? Beleza? Então vamos lá, né, para mais uma aula sobre a Clarice Lispector, ok? Eu tô indo devagar porque eu quero que vocês aproveitem também para entender bem essas características que rondam, né, a produção dessa grande escritora de literatura que faz parte da terceira fase do modernismo, né, dentro da linha da prosa, que foi uma linha muito trabalhada por outros autores também, não só pela Clarice. E que, claro, né, a gente não tem como não falar de várias questões ligadas ao estilo de produção dessa autora, visto que ela é uma das revolucionárias, né, na linha da prosa existencialista, juntamente com outros autores como o nosso grande Graciliano Ramos na área do regionalismo, tudo bem? Beleza? Então vamos lá, eu começo essa aula voltando para o último slide. Não foram muitos slides ontem, né, na aula, vocês viram que eu acho que eu fiquei só em 2, mas eu falei tanto e espero que vocês tenham pelo menos pego alguma coisa ali do que a professora falou, porque vale a pena anotar no caderno, deixar como observação, ainda mais quando a gente for fazer a análise dos contos, né, da obra A Legião Estrangeira, tudo bem? Beleza? Certo? Então é sempre interessante. Quem quiser também eu posso mandar essa aula gravada no privado de vocês, tá? Eu mando o link ali do YouTube e vocês entram de novo, vão pausando para principalmente pegar as coisas que eu falei, tá? Porque o slide, querendo ou não, eu já encaminho para vocês na sexta-feira e vocês continuam ali copiando no caderno, tá? Mas o importante também é focar em algumas coisas que eu falo que às vezes vai além do slide, tá? Eu tô tentando colocar os slides nos slides bastante informação, porque eu sei que a maioria gosta de anotar, tá? Então, vocês me perdoem porque tem muita informação e sempre vai ter, tá? Independente, porque eu acho que vocês precisam anotar e terem esse conteúdo escrito também para relembrar quando for necessário. Então, vamos lá, só para a gente revisar umas coisinhas, né, da última parte que a professora falou na aula de ontem. Eu citei para vocês que, segundo alguns críticos literários que leram as obras da Clarice e tentaram organizar, na verdade, o formato, né, de padrão que essa autora segue em mais de uma obra e mais de um conto que ela escreve, eu trouxe aqui para vocês esses 4 itens que, na minha opinião, são fundamentais toda vez que a gente parte para análise das obras da Clarice, ainda mais na obra Legião Estrangeira, né, porque é uma coletânea de contos que cada um desses contos tem uma autonomia própria, mas vocês conseguem perceber que existe uma dinâmica, né, de construção literária feita pela autora, de um conto para outro, beleza? Então é sempre bom relembrar esses 4 itens que, na minha opinião, falou de Clarice Lispector, eles estão totalmente vinculados à linha literária dela, né? A personagem disposta em uma situação cotidiana, muitas vezes essa situação cotidiana está ligada à sua rotina particular, né? Sua rotina individual de vida pessoal e de vida social também, principalmente o trabalho, tá, gente? Situações que são corriqueiras, não tem nada muito, assim, surpreendente para o leitor. Às vezes você começa a ler e fala, nossa, mas que situação tonta, né? Mas tomem bastante cuidado, porque como eu comentei ontem com vocês, e eu volto a repetir, as situações às vezes são bem toscas, tá? São bem bobinhas, ok? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque o foco da Clarice, a partir dessas situações cotidianas, não é trabalhar necessariamente essa situação, e sim usar essa situação normal, né, comum, que é tão comum principalmente para nós leitores, para incidir a personagem para o seu universo interior. E é nesse universo interior que vão sair as principais características da obra da Clarice Lispector, tá, gente? Então tome bastante cuidado, porque parece uma coisa tão banal, tá? Esse enredo trabalhado por ela, mas, ao meu ver, ele é necessário para focalizar a parte principal, que seria esse interior da personagem, né? Esse desenvolvimento da existência, né? E dos questionamentos que vão partir dessa personagem, tudo bem? E claro, as técnicas principais que eu já vou mostrar para vocês nessa aula, prometo, tá? Se eu não falar, guardar um pouquinho daquilo que eu sei, né? Para dar sequência, ok?
certo? Então as técnicas principais dela, que tornam a literatura dela inovadora, né, certo? Partem desse pressuposto de análise íntima e psicológica da personagem, tudo bem? Beleza? E claro, né, essa personagem ela tá ali vivendo a sua rotina, a sua situação aparentemente corriqueira, né, do dia a dia, quando ela começa a ser incomodada por uma certa inquietação, tá? Alguma coisa, ela tem a impressão, intimamente falando, tá, que alguma coisa não tá no seu fluxo contínuo, né? Que alguma coisa tá saindo ali da sua rotina habitual e que promove, né, intimamente essa inquietação, que nada mais é do que uma preparação. Essa inquietação, ela é uma preparação para que haja a epifania, que seria esse número 4, né, que nós já comentamos mais de uma vez, beleza? Daí, no caso, desculpa, o número 3, certo? Então, a partir dessa inquietação, que começa a tirar a personagem da sua normalidade, né, da sua situação comum de rotina, ela vai entrar nesse processo de revelação, né, a partir de alguma coisa que acontece ali durante as situações, os acontecimentos, que a leva para esse mergulho interior, né, através ali do pensamento, da sua consciência ou da sua inconsciência, tudo bem? Certo, gente? Então a epifania é esse momento de revelação, né, de clique que a professora falou ontem, que possibilita a introdução da personagem para o seu universo interior. E é a partir disso que nós vamos ter essas revelações, essas indagações, esses questionamentos, né? Os sentimentos íntimos da personagem sendo revelado ali para o leitor. E daí também começa a parte mais complicada da leitura, muitas vezes para vocês, alunos, e para mim também, como leitora da Clarice Lispector. Tudo bem? Beleza? E por fim, a gente tem ali o desfecho da obra, que muitas vezes, né, vai ser ele vem a partir de um processo de análise, né, do personagem, partindo do pressuposto daquilo que ele pensou, né, daquilo que ocorreu ali dentro do seu processo íntimo. E que também, como eu disse para vocês ontem, né, pode repercutir como uma frustração, tá? Então eu falei para vocês ficarem preparados, conforme vão fazendo a leitura dos contos ali da obra Legião Estrangeira, e ter desfechos que vocês não esperariam, tá? Certo? Às vezes você pensa que o personagem ele vai realmente tomar o rumo da sua vida e vai transformar tudo aquilo que o incomoda, né? E quando você vê, ele tá de novo naquela mesmice, né? Naquela vida rotineira, impregnada das mesmas situações, tá? É isso. E a nossa vida muitas vezes é dessa forma. Se a gente parar para pensar, não sei vocês, muitas vezes a gente quer, né, mudar tudo, mas não muda nada, ok? Então não sei vocês. Então isso acaba trazendo também um pouco de frustração para o próprio personagem, consequentemente para os leitores, ok? Na sequência, então, né, nas características da escritora literária, né? Eu tô ainda naquelas características gerais, tá? Vou ficar nesse slide, provavelmente no outro, para depois eu iniciar as técnicas principais da escritora Clarice Lispector, ok? Beleza? Então, outro item que eu chamo a atenção, que eu já falei um pouquinho também ontem, é a questão do trabalho com a linguagem. Não existe autora mais perfeita na linguagem literária, e é uma linguagem clariciana, que parte do âmago da própria escritora, né? Como eu disse para vocês, e eu reafirmo, é uma escritora que você não consegue desvincular a situação da vida dela com a vida dos personagens. Parece que é a própria escritora que fala por intermédio dos seus personagens, tá? Personagens mulheres, personagens homens, crianças, animais, né? Então a gente consegue ter essa relação muito íntima, né? Entre a escritora e o seu próprio universo literário, né? Universo ficcional. Então vai lá, primeiro item aqui, tá? O trabalho com a linguagem é fundamental para que esse processo de autodescoberta, né, de intimidade, de psicologia, ok? Adquira dimensão intimista que permite ao leitor acompanhar os efeitos na personagem do momento de iluminação. Vocês vão perceber que a partir do momento que a personagem ela se introduz nesse universo íntimo, tá? Nesse universo da consciência, da inconsciência, certo, gente? Vai ter uma linguagem altamente poética, tá? Por isso que muitas vezes é complicado e é confuso entender os pensamentos das personagens,
porque no momento que o personagem entra nessa introspecção, consequentemente, a linguagem se torna mais densa, que é esse último item que eu coloquei aqui, tá? Que tem, vocês vão ver que esses 3 itens, eles têm relação entre si porque estão abordando a construção da linguagem clariciana, tá? Então, a partir do momento que ela vai para esse universo íntimo, mental, onde a personagem começa a se indagar, a se questionar, a se autoafirmar, você também tem um processo onde a linguagem passa a ser mais complexa e, consequentemente, mais poética. Essa autora, ela é uma puta autora de linguagem, gente. Ela consegue sair muito bem de uma linguagem prosaica, simples, que está ligada à exterioridade que o personagem está vivendo, para, de repente, fazer uma alteração linguística e trabalhar esse lado mais simbólico, mais metafórico, mais íntimo, que a linguagem mental e psicológica precisa ter. Tudo bem? Beleza? Então a gente tem também essa questão da complexidade a partir do momento que há epifania e o personagem mergulha na sua intimidade e na sua introspecção, né? Na sua existência, ok? Então ela se torna muito mais poética. Então eu posso afirmar para vocês que, dependendo ali da situação, a gente tem uma linguagem denominada como prosa poética. Tudo bem? Que é uma coisa também que o Guimarães Rosa usa bastante na sua literatura de regionalismo universal. Tudo bem? Beleza? Certo? Outro item, né, ligado ao primeiro, a autora promove na forma do texto uma desconstrução equivalente àquela vivida pelas personagens. Então, cuidado. Conforme, novamente, tá? Para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui, tá? Conforme o personagem vai ser introduzido no seu processo mental, no seu pensamento e na sua existência, ok? A gente tem uma questão muito legal, tá? De desconstrução linguística também. Então, além da linguagem ser mais poética, mais simbólica e, consequentemente, mais complexa, certo? Mais difícil para entender, ela também vai ser fragmentada. Porque se a gente pensar, o nosso próprio pensamento, segundo o próprio Freud, é constituído na fragmentação. Porque ao mesmo tempo que eu estou pensando conscientemente, de repente o meu pensamento foge e vai para a inconsciência. É vocês aqui durante a minha aula. Eu tenho certeza que durante 30 minutos da minha aula, nem todo mundo consegue focar e pensar naquilo que a professora está falando, certo? Em alguns momentos vocês vão lá para Nárnia. Até eu vou, tá? Mas é porque eu estou me programando a não ir para o lado inconsciente, é para não dar vazão, né, força para o meu lado inconsciente durante a minha aula, ok? Mas é claro que se eu estivesse ouvindo vocês falando comigo, eu fico em Nárnia várias vezes, tá? É por isso que eu acho que os alunos do segundo ano me odeiam, porque de vez em quando eu falo assim para eles, peraí, fala de novo porque eu fui para Nárnia, né? Na hora que eles estão me perguntando coisas de conteúdo. Porque nossa cabeça, ela funciona dessa forma, gente. Ela tá na consciência, de repente, alguma coisa, alguma outra epifania acontece e nos leva a pensar de maneira inconsciente. Então é por isso que, conforme a linguagem está representando o lado existencial do personagem, ela muitas vezes se torna fragmentada. O que é uma linguagem fragmentada? Ela é desconexa, tá? Então, às vezes, parece que o personagem está falando uma coisa, de repente ele para e fala sobre outra, que pode ter conexão ou pode não ter conexão, tudo bem? Então, cuidado, porque é isso que torna, muitas vezes, se você lê rápido, tá? Uma obra da Clarice, você não vai entender nada, tá, gente? Já vou dizendo para vocês que dentro dessa coletânea do Paz tem um conto que é o conto mais complexo de todos que ela escreveu. Até a própria autora, né, em uma das entrevistas que ela deu, né, durante a vida dela, ela disse, né, assim, que dentre as obras que ela já escreveu, de todas que ela tinha escrito até então, né, esse conto, que é o Ovo e a Galinha, se eu não me engano, ele é o 3º ou 4º conto da coletânea. Eu vou trabalhar com ele, tá? Fiquem tranquilos. Ele é o conto mais complexo. Por quê? Porque ele está quase 90% no pensamento da personagem, tá? E a gente sabe que o pensamento, muitas vezes, ele não segue uma ordem lógica de formação, tá? Então, é muito fácil o leitor se perder. Volto a dizer, repito,
não tem como ler Clarice rápido. Se você ler, você vai se perder já nos primeiros parágrafos ali da narração, tá? Certo? Mesmo tendo o narrador onisciente, o narrador que vai te dando ali muitos indícios, muitas perspectivas, você tem que ler com cuidado, porque senão vai ler, mas vai ficar só no plano da decodificação, aquela leitura superficial. E não é isso que eu quero de vocês e, consequentemente, a maioria não vai querer também, tá? Beleza? Porque a UEM gosta de cobrar enredo. Tá, gente? As questões da Clarice Lispector, muitas vezes, ela abrange ali as alternativas, trazendo um enredo de cada um dos contos. Então, ao meu ver, se você ler de qualquer forma, você não vai conseguir fazer a questão. Belezinha? E, claro, também não vai conseguir entender Clarice, vai falar que ela é difícil e ponto, acabou, vai fechar o livro e vai embora. Tá? Como muitos leitores lá no começo da carreira dela faziam, tá? Ela mesma fala que conforme ela foi publicando as obras dela ao longo da sua carreira como escritora literária, muitos leitores a criticavam. Por quê? Porque diziam que é uma escrita, né? uma escritora de textos confusos, tá? Que não tem nem pé nem cabeça. Mas é porque precisa de um tempo para entender Clarice Lispector. Então não é de uma obra para outra que a gente vai sair amando a autora, tá? Certo? Você só passa a gostar realmente de algum escritor literário, ainda mais esses autores mais complexos, a partir do momento que você lê mais de uma obra dela, tá? Então é com o tempo. Lembra, nós temos um tempo para tudo nessa vida. Né? Deus eclesiástico já falava. Então, para a literatura clariciana, você tem um tempo para ler e para digerir tudo aquilo, né? Beleza? Certo? Vamos lá. Outra questão que ela diz, né? Ó, então, a própria linguagem assume uma função libertária para o personagem, tá, gente? Então, ela precisa combinar o pensamento e tudo aquilo que é gerado pelo pensamento e pelo íntimo do personagem com a linguagem que vai tentar repassar isso para o leitor. Por isso que a partir do momento que a linguagem se torna íntima, tá? Refletindo, né, e trazendo essa intimidade do personagem, ela também passa a ser uma libertação. E quando eu falo que a linguagem ela é libertária, não significa que ela tem regras, tá? Isso é muito bom, tá? Ela vai seguir o fluxo do pensamento. Ela não precisa ter regras gramaticais. Por isso que a gente se perde também. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem letra maiúscula para começar período. Ela simplesmente reflete aquilo que o eu íntimo do personagem está vivendo, está pensando, está refletindo naquele momento. Então ela não precisa seguir padrões gramaticais, tá? Ela é uma libertação, porque aquele momento que o personagem está pensando, né, de maneira consciente ou inconsciente, lógica ou ilógica, ele precisa se libertar das amarras gramaticais. Por isso que a escrita ela é fluida, tá? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser fragmentária, densa, poética e complexa. Tudo bem? Ok? Assustei vocês, né? Tô pauleira. Essa altura me dá... Olha, eu saio suando dessas aulas. Parece que eu fui na academia, tá, gente? Porque ela me dá umas coisas muito loucas, assim, sabe? Ok? São as aulas que eu mais gosto de dar para vocês, são essas, com certeza, tá? Daí eu finalizo, né? Só relembrando o que eu já falei. A escrita é densa, poética, metafórica, né, figurada, sinestésica, sugestiva e não raramente enigmática, tudo bem? Passo a passo, a escrita penetra no âmago, né, no profundo das personagens e do leitor também, né, se ele quiser, e revela um mundo truncado, complexo, confuso, alienado muitas vezes, né, um leque fechado ou que pouco a pouco se fecha, possibilitando ao leitor uma visão perturbadora da condição humana, que não é só do personagem, mas também pode ser dele próprio. Ok? A gente se vê muito nos personagens da Clarice Lispector, por isso que eles são personagens aparentemente simples, vivendo situações simples, corriqueiras. É um homem, uma mãe de família, uma criança
que não gosta de ir para a escola, né? Alguém que se sente diferente dos demais por ter um cabelo da cor diferente, os olhos de uma cor diferente, a pele de uma cor diferente, ou é um animal tentando fugir a partir dos seus instintos, né? De ser pego e virar comida daquela família. Então são personagens que seguem um fluxo de banalidade, mas que dentro de cada um deles, né, revelam condições humanas próprias, substanciais e que fazem com que o leitor também se veja naquela intimidade, naquele sofrimento muitas vezes, né? Nessas dúvidas e questionamentos que todos nós temos a respeito da nossa existência e da nossa realidade. Tudo bem? É massa, gente. É muito massa, ok? Aproximação de alguns elementos. Ah, isso é muito legal, tá? Saindo um pouquinho desse lado da linguagem, explorando também um outro lado filosófico da escrita clariciana, né? Não tem como não falar sobre isso. E vocês também vão ver ao longo, né, da leitura e da análise dos contos da Legião Estrangeira, que eu vou começar na semana que vem, tá, gente? Provavelmente na quarta-feira, tá? Porque eu preciso ainda trabalhar mais algumas coisas de características da autora, mas eu acho que na quarta-feira eu já começo a trabalhar os 2 primeiros contos, beleza? Certo? Para quem puder fazer a leitura, já antecipa aí para não ficar tão perdido durante as minhas aulas, porque quando você lê, fica muito mais fácil de entender o que a professora está tentando repassar, ainda mais agora nessas aulas ao vivo, que vocês... ao vivo não, gravadas, que vocês não podem falar comigo, né? Dar a opinião de vocês, mas quem quiser, fiquem livres para me mandar mensagem para a gente discutir também o texto, porque você sabe que eu amo discutir texto, né? A minha leitura não é aquela que prevalece, eu quero que vocês usufruem da minha leitura e, consequentemente, abram para outras leituras e grandes leituras, que eu sei que todos vocês são capazes. Tudo bem? Beleza? Então, partindo aqui para uma outra linha, né, de características que você encontra no texto clariciano, são as influências da filosofia heideggeriana, né? Heidegger foi estudado pela Clarice Lispector, foi uma das grandes filosofias que ela usufruiu ao longo da sua escrita literária e também da sua vida, tá? É muito curiosa a relação da Clarice com a filosofia do Heidegger. Provavelmente vocês vão estudar um pouquinho nas aulas de filosofia, né? Não sei se vocês já estudaram com o Henrique, mas eu acho que ele vai comentar. Se ele não comentou, ele ainda comenta. Então eu vou trazer alguns pontos, né, que a Clarice trouxe para suas obras, tá? Porque tem muita coisa. O Heidegger é um universo, né? Mas o principal meio desse universo é a compreensão do ser. Tá? Então, toda a teoria heideggeriana parte do princípio de análise do ser, mas não é só o ser exterior real, é o ser íntimo, tá? Então, a gente parte desse princípio também de uma teoria da existência, ok? A Clarice teve uma relação muito próxima com Heidegger, porque os anos que ela viveu na Alemanha, quando ela ainda era casada, né, com seu ex-marido, ela teve a oportunidade de assistir algumas palestras, né, de estudar a teoria heideggeriana mais profundamente. E isso fez uma modificação no estilo de escrita literária da autora. A gente percebe que as obras dela, conforme ela vai amadurecendo essa ideia e essa filosofia do ser, né, que parte do princípio do Heidegger, as obras começam a ganhar uma força, né, de existência muito maior. Os personagens, na verdade, começam a representar essa existência, essa busca de uma existência mais autêntica cada vez maior. E vai aparecer em alguns contos da Legião Estrangeira, tá? Visto que tem alguns contos da Legião Estrangeira que foram os primeiros contos da Clarice, tá? Ela escreveu ainda com 14 anos. Olha que louco, né? Então, não são todos os contos que a gente consegue observar essa teoria filosófica heideggeriana incidindo ali na escrita e na construção dos personagens. Mas tem outros que a gente consegue ver muito bem. Por exemplo, o conto O Ovo e a Galinha, tá? Ele é muito heideggeriano, tá? Ele é muito. Nas entrelinhas, principalmente. Por isso que eu acho que ele é tão complexo para a gente analisar e conseguir fazer uma análise clara, né? Ok? Dessa obra, beleza? Então eu trago aqui algumas questões que a Clarice estudou do Heidegger e trouxe para a construção das suas obras literárias e principalmente para esse lado íntimo e existencial dos seus personagens, tá?
Então vai lá, primeiro item, aproximação de alguns elementos pensados por Heidegger e a prosa poética de Clarice Lispector, né? Essa prosa simbólica, né? E figurada, ok? Uma vez que a experiência que a própria escritora faz com a linguagem está muito mais próxima da poesia e da filosofia do que propriamente da prosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que liga, né, a Clarice à filosofia heideggeriana é essa escrita mais densa, né? Principalmente a escrita que colabora para compreender, tudo bem? E refletir esses estados interiores do personagem. Então, o Heidegger ele tem muito disso, né? Usar a própria linguagem como uma forma de explorar a sua capacidade íntima. A linguagem ela precisa ter essa fluidez para tornar aquilo que é íntimo, aquilo que é existencial, próprio e pertencente ao personagem. Ele precisa dizer, tá, gente? Então, além dele pensar, dele sentir, ele precisa transportar isso para o próprio esquema linguístico. Não precisa ser um esquema linguístico escrito, tá? Ele precisa ser pensado, literalmente. Então essa literatura que é prosa poética faz com que haja esse universo filosófico mais próximo também da escritora e também da sua escrita literária, tudo bem? Ambos, Clarice e Heidegger, compreendem a linguagem respaldada, né, com base na possibilidade da transformação. A linguagem como via para promover no universo humano e íntimo uma reflexão sobre o sentido da existência. Então eu preciso compreender a minha existência e a existência do outro através desses esquemas linguísticos. Sem eles, é como dar tiro no escuro. Tudo bem? Então eu preciso dessa capacidade linguística, mesmo que fragmentada, mesmo que densa, para compreender a minha existência e a existência do outro, tudo bem? E em meio a essa linguagem, nós temos também um objetivo do personagem, tá? Vocês vão perceber que em muitos contos, né, o personagem principal, o protagonista, que pode ou não ser mulher, ele vai tentar de alguma forma, mesmo que existencialmente, né, mesmo que no pensamento, tentar ser introduzido para uma vida mais autêntica, tá, gente? E o que seria essa vida autêntica? É uma vida que os personagens, muitas vezes, negam tudo aquilo que os marcam como indivíduos dentro da sociedade. Isso é muito complexo, tá? E muito difícil, na minha opinião, tá? Toda vez que o personagem busca essa vida autêntica, principalmente dentro do seu pensamento, da sua existência, ele parte do princípio, ou ele tenta se desvincular de tudo aquilo que o torna um registro dentro da sociedade. Então, na verdade, o que é ter a vida autêntica? É abandonar tudo aquilo que é capitalista, tudo aquilo que é consumismo, tudo aquilo que é materialismo, certo? Que para muitos é muito complicado. E não é feito de uma hora para outra, tá? Então vocês vão perceber que existe uma luta íntima do personagem em tentar reaver quem ele é dentro da sua sociedade, como também da sua individualidade. E para isso, muitas vezes, ele precisa abandonar coisas assim, mínimas. E coisas também que são consideradas, como eu posso dizer, são consideradas banais. Então ele tenta se desapegar de algumas coisas, como desapegar da roupa que ele tem, da marca, do alimento, da vida social, que predetermina as pessoas, que estereotipa os indivíduos. Então isso é muito complexo. Então a gente sabe que não é fácil de viver, né? Mas é ser você simplesmente porque você é assim. E que você não precisa vestir nada, né? Comer em um restaurante tal, andar com pessoas tais, gostar das mesmas coisas que os outros, simplesmente porque a sociedade diz que você precisa seguir esse padrão. A vida autêntica que esses personagens tentam buscar, mas que muitas vezes não conseguem, daí vem a frustração, é isso, gente. É não viver segundo padrões que o capitalismo impõe para a sua vida.
Então eles vão batalhar, né, mesmo que intimamente falando, por essa vida autêntica versus essa vida inautêntica. Tudo bem? É a mesma coisa que nós tínhamos lá no Carlos Drummond de Andrade, da busca da autenticidade do ser, né? É a busca do ser. Quem eu sou dentro dessa sociedade? Quem eu quero ser, tá? Então, segundo Heidegger, essa é uma frase que eu amo dele, tá escrita no meu caderninho de frases que eu amo. Somos um eterno vir a ser. Somos algo sempre a caminho de algo novo e em busca de sermos livres. Então é isso que os personagens vão tentar também se questionar através ali dessa linguagem libertária, ok? Beleza? Na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque eu já tô com calafrios, eu já tô suando bicas aqui, porque é muito complexo, não sei vocês, certo? Mas é fundamental para que a gente possa compreender de fato quem foi a grande escritora Clarice Lispector. Espero que vocês estejam gostando. Dúvidas, questionamentos, me mandem lá pelo WhatsApp. Um beijo, ótimo dia para vocês e até mais.